Olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos à nossa Semana Bíblico-Catequética de 2023, que com muita alegria nós, da Comissão Arquidiocesana de Catequese de Salvador, organizamos para atender um pouco o chamado dos catequistas, né, que clama por formação, e a gente, como catequista, tem que estar realmente em formação contínua na nossa caminhada de catequistas, né? Catequistas em formação fica para trás, né? Não pode dar aquela acompanhar os seus catequizandos de forma mais completa, né? Eu queria de uma forma bem breve acolher a todos e a todas que estão em nosso YouTube da Arquidiocese para poder participar desse momento, né, conosco dessa semana bíblico-catequética, né? Então nós vamos contar muito com o apoio de vocês, né? Só queria de início mesmo acolher a cada um e a cada uma de forma muito especial, em nome de toda a catequese arquidiocesana, e dizer que vocês são muito bem-vindos e que vocês possam aproveitar ao máximo desse nosso encontro, né? Então sejam todos e todas bem-vindas, né? Nós vamos começar primeiro com o vídeo do nosso é, bispo referencial para a catequese, né, que é Dom Dorival Barreto. Ele não pôde estar aqui conosco, né, devido à Assembleia dos Bispos, né? Mas ele mandou um recadinho para cada um de nós com muito carinho, né? É, querendo se fazer presente no meio de nós, né? E aí depois desse vídeo, nós vamos já direto para a nossa oração inicial, né? Então nós vamos ouvir o Dom Dorival, né, falando para todos nós, catequistas da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Irmãos e irmãs catequistas, começamos hoje a nossa Semana Bíblico-Catequética, promovida pela nossa pastoral arquidiocesana catequética aqui da nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para participar deste momento de formação e de reflexão. Aproveite, querido catequista, querida catequista, deste tempo de graça que o Senhor está nos concedendo. Certamente você poderá, participando desta semana bíblico-catequética, fortalecer ainda mais o seu ministério, fortalecer a sua fé, fortalecer também o seu serviço aí na comunidade, na paróquia onde você está. Seja bem-vindo, portanto, neste momento em que nós iniciamos esta nossa semana fortaleza para poder permanecer firme nesta missão. Que a Virgem Maria, aquela que esteve sempre ali ao lado de Jesus, possa também ajudar, fortalecer e animar você neste serviço e nesse ministério. Aproveite de todas as reflexões que durante esses dias acontecerão aqui, para assim você se fortalecer e ajudar também tantos outros irmãos e irmãs no anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Receba, portanto, a minha bênção, receba a bênção de Deus, para que você exerça o seu ministério na alegria do anúncio do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Como disse Dom Dorival, aproveitemos esse tempo de graça. E com a sua bênção, demos início à nossa oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos neste momento na presença de Deus, com os nossos anseios, com a nossa luta diária, com as nossas alegrias e as nossas tristezas. Eu convido todos vocês a demonstrar essa entrega total a Deus nesse momento, fechando os nossos olhos.
e sintamos a presença de Deus em nosso ser e em nosso mundo. Entregue a Ele a sua vida, o seu ministério, a sua vocação. Nós, quase em sua maioria, somos catequistas, ministros ordenados, leigos que vivem a sua vocação na comunidade. E todos nós, hoje, vivemos a nossa fé, porque alguém um dia nos falou de Jesus. Eu peço que vocês tragam à mente agora aquelas pessoas que anunciaram, que testemunharam Jesus em sua vida. Elevem a Deus uma prece silenciosa de agradecimento por esta pessoa, porque você hoje vive o seu ministério, foi graças ao anúncio que ela fez no dia. Diante de vós, Senhor, apresentamos a nossa gratidão por tua palavra e por todos aqueles que a anunciam e testemunham, pela tua presença real e verdadeira na Santa Eucaristia, por tua igreja, com teus ministros ordenados que nos conduzem a Deus. E te pedimos também, Senhor, uma alma doce e acolhedora, para que possamos nos abrir ao teu Santo Espírito e assim realizar a tua vontade em nós e através da nossa vocação. Por isso, colocamos neste momento diante de ti nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos e a nossa vontade, Senhor, para escutar tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. De modo especial, nós te pedimos pelo cônego Manuel da Paixão, que irá conduzir esta formação de hoje. Que teu sopro, Senhor, esteja em sua alma e em suas palavras. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um feliz e proveitoso encontro. Um abraço a todos. Que bom, né? Que oração linda é essa de nosso encontro com Jesus, para que a gente possa viver esse momento de forma muito especial, né? Então, hoje nós damos início à nossa Semana Bíblica Catequética, que vai de hoje até dia 28. Hoje nós temos o prazer de ter o cônego Padre Manuel da Paixão, né, que é o nosso convidado dessa noite, para poder falar um pouquinho sobre o tema catequese e liturgia, símbolos e sinais da celebração, né? É um tema muito interessante para todos nós, principalmente nós enquanto catequistas, que com essa nova forma de dar catequese, que é necessário sempre estar tendo essas celebrações, né? É importante que a gente conheça bastante sobre esse tema. E já de pronto a gente pode dizer que não vai dar para aprofundar, né? Mas vai dar um saborzinho a mais para que nós possamos depois aprofundar nas nossas paróquias, em nossas foranias e até pessoalmente também procurando outros subsídios para a gente poder aprofundar sobre esse tema, né? Amanhã teremos o padre Domingos Sávio, depois, dia 26, padre Josuel, dia 27, a Abadia, sobre catequese inclusive, e dia 28, o cônego Lázaro Muniz, né? Então, nós vamos, nesse instante, né, dar uns informes gerais para a nossa primeira noite da Semana Bíblica Catequética, que o nosso convidado vai falar, né, sobre o tema. Vocês vão fazer as perguntas no chat,
né? E aí no final eu vou pegar essas perguntas, eu vou pegando as perguntas, já vou colocando aqui ao lado, que aí no final eu vou fazer todas as perguntas que vocês fizeram no chat para ele, né? E ele vai dando a resposta, né? Sabemos que não vamos dar para fazer todas, porque se colocarem muitas, né? Mas aquelas mais relevantes a gente vai estar pegando e passando para ele poder responder na hora para vocês, né? E se não conseguirmos atender a todos, né? Aí depois a gente, com o tempo, vai atendendo individualmente a cada um, certo? É, aí, depois que o padre falar, tiver essa conclusão, fizer as perguntas e ele responder, a gente vai um momento de conclusão, depois oração final e a benção com o padre, né? Então, eu vou de forma muito especial chamar o padre Cônego Manuel da Paixão, né? Que todos conhecem muito e é um grande conhecedor dessa área de liturgia, né? Então, para nossa alegria também, né? Nós temos a nossa arquidiocese alguém que tem essa formação que nos ajude nesse caminho, né? Para melhor celebrar e viver esse momento com Cristo, né? Então, eu vou deixar que ele fale um pouquinho mais dele para que as outras pessoas que não o conheçam, né? Possa um pouco conhecê-lo, né? Mas a gente já está chamando isso de cônego já, então já cônego já é um título já, e ele é pároco lá na paróquia Nossa Senhora dos Mares, né? Mais coisas aí ele mesmo vai falando um pouquinho, se apresentando, e aí ele já pode dar início ao tema. Muito obrigado desde o início, né? E seja bem-vindo. Estamos aqui. E aos outros, aos convidados aí, pode fazer pergunta, porque ele tem conhecimento, então vamos sugar bastante do conhecimento dele, certo? Pois é, boa noite, José, muito obrigado pela acolhida, Sara, Janete e todos os demais irmãos que estão participando dessa formação. Então, quando Liliane me falou, fez o convite, para mim foi uma alegria, né, poder colaborar com vocês. Como ele já antecipou, eu sou pároco de lá da paróquia Nossa Senhora dos Mares, que todo mundo conhece, lá na Cidade Baixa. Sou natural de Terra Nova, Bahia, que é uma cidade do Recôncavo, mas todo o meu ministério tem sido desenvolvido aqui em Salvador, né? Ultimamente, nos últimos anos do meu ministério foram dedicados à formação nessa área de liturgia, né? A última paróquia foi lá na paróquia São Francisco de Assis, da Boca do Rio. Depois, fui encaminhado para Roma para fazer o mestrado e, posteriormente, o doutorado em liturgia, né? É uma coisa que me dá muito prazer, porque, na realidade, é a alma do ministério do sacerdote e também da vida da igreja, né? E quando retornei para a paróquia Nossa Senhora dos Mares e atualmente também sou o assistente da comissão de liturgia da arquidiocese e acompanho também os ministros extraordinários da distribuição da Santa Comunhão. Então, brevemente, essa é um pouco da minha vida, tá? E hoje, como foi apresentado, me foi confiado esse tema de falar sobre liturgia e catequese, sinais e símbolos na celebração. Sara, então já pode colocar os slides? Ótimo, perfeito, exatamente. Então, como vemos, é um tema bastante sugestivo. Parabéns pela iniciativa, em primeiro lugar, em colocar esse tema que está numa relação muito estreita, intrínseca, liturgia e catequese. São duas realidades indissociáveis. E como não poderia deixar de ser, aparece aí o subtítulo Sinais e Símbolos na Celebração. De antemão, já vemos que a liturgia não é uma coisa abstrata, mas é uma coisa palpável, tá? E a catequese também não é abstrata, não é puramente verbal, mas ela também tem a sua dimensão prática, a sua dimensão sensível, né? Que se dá aí na interação
com os sinais e os símbolos que se encontram na celebração litúrgica. Então, pode passar. Segundo slide. A primeira pergunta: qual a relação entre catequese e liturgia? Não sei se você já se fizer essa pergunta, mas é necessário que se interrogue a respeito disso. Eu que sou catequista, como é que eu percebo esta relação entre catequese e liturgia? Existe uma relação entre as duas? Eu consigo perceber? O catequizando consegue perceber essa relação? A catequese tem sensibilidade voltada para o momento celebrativo, o qual se situa como cume do anúncio e como fonte da existência cristã? Então, são duas perguntas que servem para provocar já desde o começo, né? E que tem a ver com a relação, com a sua relação como catequista também, e a maneira como você transmite, como você vive a transmissão da catequese para os seus catequizandos. Então, é o que nós vamos, entre aspas, o tempo é curto, não vamos aprofundar, mas vamos falar brevemente, né? Perceber aonde é que está essa relação entre a catequese e a liturgia. Próximo slide. Ainda uma pergunta: qual o significado da liturgia para a catequese? Novamente, né? Você já se fez essa pergunta? Já procurou responder? Já procurou ver esse significado, essa relação? O que é que significa a liturgia para a catequese? Certamente que sim, né? Ou certamente você vê uma relação necessária entre essas duas realidades. Mas como eu percebo essa relação? Até onde está essa relação? Tá? Eu, como catequista, até que ponto, aonde se chegou, né, essa relação para mim? Até que lugar eu consigo enxergar o significado da liturgia para a catequese? Próximo slide. Então, nós vamos ver aqui algumas proposições do Concílio Vaticano II, que repetidamente afirmou a função catequético-pedagógica da liturgia. Então, primeiro esclarecimento: quando nós dissemos, muitos certamente já sabem, quando nós falamos Vaticano II, do que é que se trata. Mas talvez possa ter alguém que ainda não tenha essa informação. Mas quando se fala Vaticano II, se faz referência àquele concílio que houve na década de 60, que reuniu todos os bispos da igreja para atualizar a vida pastoral da igreja. E dessa reunião saiu um compêndio chamado, que nós damos o nome de Vaticano II. Tá? Tanto se chama Vaticano II o concílio, a reunião dos bispos da igreja toda, como normalmente dá o nome do compêndio. Então, quando nós referimos Vaticano II, então, esse compêndio que contém aqui todos os documentos emanados daquele concílio, né, realizado entre os anos de 62 e 65. Então, muito embora o concílio não tenha falado exaustivamente da catequese, mas ele deixou, digamos assim, algumas pinceladas para a igreja, para nós. E aqui ressalto o quê? A função pedagógico-catequético-pedagógica da liturgia. Nós já vemos que a liturgia tem uma função catequética, uma função pedagógica. Já sabemos perfeitamente o significado dessas palavras. Letra A.
Esta é a primeira e indispensável fonte da qual os fiéis podem adquirir o verdadeiro espírito cristão. Esta o quê? A liturgia, tá? Então, a liturgia é esse primeiro momento no qual nós vamos adquirir esse verdadeiro espírito cristão, né? Isso aí está na Sacrosanto Concilium, aí é uma abreviatura, né? uma sigla, SC, Sacrosanctum Concilium. É o documento que fala sobre a liturgia, né? É o primeiro documento, de fato, que foi produzido pelo concílio, está aqui, né? É a chamada Sacrosanto Concilium, o documento que fala sobre a reforma litúrgica. E isso é providencial porque o Vaticano II começou com a liturgia, né? Muitos não sabem disso, né? Mas quando se reformou, né, ou a igreja passou por esse processo de reforma, o primeiro documento no qual os bispos se debruçaram a produzir foi exatamente o documento sobre a liturgia. Por quê? É aquilo que faz parte do nosso dia a dia, aquilo que ela vai dizer é o cume e a fonte de toda a vida da igreja. Aqui, a letra B. Essa liturgia é uma fonte de instrução para o povo fiel. Então, percebam, né? Então, a catequese, nós já estamos vendo a partir daqui que a catequese, ela não se dá, ela não acontece simplesmente ali no ambiente onde você se encontra com os catequizandos, na sala ou na igreja, naquele momento específico, mas a própria liturgia é uma fonte de instrução. Os sacramentos, enquanto sinais, têm também a função de instruir. O mesmo documento Sacrosanto Concílio, número 59. Então, nós vemos aqui a função pedagógica, catequética da liturgia. Então, por si próprios, por si mesmos, os sacramentos têm essa dimensão catequética. E os bispos pediram que se buscasse também inculcar em todos os modos uma catequese mais diretamente litúrgica, né? Como o coordenador, ele salientou, nós não vamos poder aprofundar aqui, que o tempo é limitado, mas vejam que a preocupação da igreja é de que houvesse, de todos os modos, uma catequese mais diretamente litúrgica. Perguntemo-nos, eu como catequista, a minha catequese, ela tem uma relação com a liturgia? E voltando àquela pergunta inicial, né? Qual é a relação que eu estabeleço na minha catequese com a liturgia? Né? Então, já teve aqui, né, lá no ano de 63, já essa orientação dos nossos bispos, inculcar em todos os modos uma catequese mais diretamente litúrgica. Próximo slide. O valor insubstituível da liturgia para a catequese depende da condição sacramental da igreja. Então, vejam aí, valor insubstituível da liturgia para a catequese. Quer dizer, a catequese, ela necessariamente vai depender da liturgia. Existe essa relação intrínseca. Então, isso depende da condição sacramental da igreja. Ou seja, pelo fato que essa se constrói na maneira mais existencial aonde a comunidade celebra a liturgia. Culmens et fons da vida da igreja. Aqui é uma citação textual do próprio documento que eu me referi há pouco, a Sacrosancto Concilium, né? Então, essa Constituição fala o quê? Que a liturgia, ela é o cume e a fonte da vida da igreja, né? Então, a igreja, né, a liturgia, ela tem essa condição sacramental, né? Porque a igreja, ela é chamada de quê? Ela é chamada de sacramento universal
da salvação, né? Sacramento universal da salvação. Então, quando nós celebramos a liturgia, essa salvação, ela acontece em ato. E essa salvação acontecida em ato, ela se dá onde? Na liturgia, né? Então, a igreja se encontra necessariamente reunida aonde? Na liturgia, para celebrar a salvação. Número 4, próximo slide. Esse princípio teológico, né? Esse valor da igreja, da sua relação com a liturgia, tem um princípio antropológico que reside no fato de que cada experiência humana, individual e comunitária recebe a sua plena estatura pela via da experiência simbólica. Então, nós não estamos no mundo simplesmente da abstração. Essa igreja que se encontra, essa comunidade que se encontra na liturgia para celebrar a sua salvação, onde se dá a experiência humana, individual e comunitária, é nessa celebração que se recebe, que a comunidade recebe a sua plena estatura pela via da experiência simbólica. Nós veremos, né? Basta que nós nos apercebamos, né? Que vem agora na nossa mente, a celebração da Eucaristia, por exemplo, né? Então, é uma celebração eminentemente simbólica. E até recordando o tema dessa primeira noite, né? Catequese e liturgia, sinais e símbolos na celebração. Então, nós vivemos na celebração uma experiência verdadeiramente simbólica. E o símbolo faz parte da nossa existência, da nossa vida. Próximo slide. Daqui se deve dizer, tendo esta base antropológica, isto é, que o símbolo faz parte da vida humana e também da liturgia, então, daqui deve-se dizer, tendo essa base antropológica, que a linguagem da liturgia não é puramente verbal. Nesse momento que nós estamos aqui, né, nós vamos usar predominantemente a linguagem verbal. Tá? Muito embora nós estejamos, vocês estão aí me escutando, estão me vendo, né? Então, uma relação ela é sempre carregada de vários sentidos, né? Mas nesse momento, a título de exemplo, a nossa relação é mais verbal. Mas a linguagem da liturgia não é uma linguagem puramente verbal, mas ela se enriquece de todos os valores simbólicos e espirituais daquela experiência de participação. Não sei se está dando para acompanhar, tá? Mas imaginemos que, se a celebração fosse puramente verbal, ainda que a graça acontecesse e a salvação acontecesse, mas ela não teria a riqueza que ela tem se limitasse puramente a ser uma experiência verbal. Até porque foi o próprio Deus que quis que não fosse dessa maneira, né? Então, vamos adiante, vamos compreendendo. Na liturgia, a catequese, portanto, pode encontrar um apoio, um vínculo psicológico com a experiência humana, um verdadeiro princípio de convergência e de recursos pedagógicos de grande eficácia, como a experiência simbólica e a repetição cíclica, né? Então, como eu falei há pouco, né? Se nós nos atemos, por exemplo, à celebração da Eucaristia, muito embora a celebração, né, digamos, ali naquele momento ela não fosse eminentemente explicativa, mas um catequista que depois pega
toda a celebração e procurasse, entre aspas, destrinchar tudo aquilo que nela encontra, ele encontraria para o seu catequizando, né, uma quantidade imensa de recursos pedagógicos de grande eficácia, como a experiência simbólica, tanto os símbolos que nós encontramos na celebração e a sua repetição, né? Então, a catequese encontra na liturgia esse vínculo que é riquíssimo. Próximo slide. Mas também é verdade que a liturgia, ela exige continuamente a catequese. É necessário, né? A liturgia, ela depende também da catequese, né? Porque a catequese é essa iniciação ao mistério. A sua finalidade é exatamente essa: conduzir a liturgia. E a liturgia, por sua vez, ela fornece elementos para a catequese, mas ela precisa também da catequese para ser compreendida e vivida. Isso por quê? Porque o culto cristão constitui um mistério acessível somente na fé e exige, portanto, uma sempre renovada iniciação, tá? Nos recordemos que São Paulo diz que a fé, ela entra pelos ouvidos, né? Então é necessária essa explicação, essa introdução, essa iniciação no mistério sagrado. Seguinte. Então devemos aprofundar a relação entre catequese e liturgia, partindo de 3 pontos. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a recuperação da experiência patrística. O segundo ponto, a análise dos documentos da igreja. E o terceiro ponto, formas da catequese litúrgica. Então, esses 3 pontos vão nos ajudar a entender essa relação entre catequese e liturgia. Vamos ao primeiro deles, que é a experiência, a recuperação da experiência patrística. Próximo slide. Temos aqui experiência patrística. O que quer dizer esse termo, né? Quando se fala de patrística, se refere àqueles homens sábios, doutos, cristãos eminentes na fé, no conhecimento, na sabedoria e no testemunho, que vai desde o fim do 1º século até, se não me engano, até o 6º século, né? Esses cristãos, eles são chamados de padres da igreja. Não que todos fossem padres na realidade, né? Mas que na realidade a maioria deles eram bispos, né? Então vamos lembrar aí que esses bispos que todos nós já ouvimos falar: Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, né? São Basílio Magno, São Clemente Romano, São Clemente de Alexandria. Então, todos esses são chamados padres da igreja e pertencem a esse período. Então, quando nos referimos à experiência patrística, estamos nos referindo a essas grandes catequeses dos séculos IV e V, que nos oferece modelos exemplares da catequese litúrgica. Só isso aqui seria um aprofundamento. Como era a catequese na vida dos padres da igreja? Como é que eles exerciam essa catequese? É o que nós não podemos fazer aqui agora por causa da limitação do tempo. Próximo slide. Como se dava, então, a catequese nos primeiros séculos da igreja? Hoje nós temos, né, o slide, temos aqui, né, essa tela, internet, né? Antes tinha o giz, agora tem aquele lápis mais moderno, né? E as coisas vão evoluindo. Mas nos primeiros séculos não era assim. Como era? Vejamos. Próximo slide. O processo formativo, a própria celebração desenvolvia um papel importante.
cujos aspectos fundamentais são os seguintes. Então, vejam bem, a própria celebração. Naquele tempo não tinha televisão, naquele tempo não tinha celular, naquele tempo não tinha computador, não tinha data show, nada disso, né? Então, era a própria celebração quem falava. A preparação para os ritos não representava uma fase independente, nem se reduzia a uma transmissão verbal de um ensinamento mais ou menos teórico. Era uma pastoral completa, uma iniciação integral à existência cristã na igreja, culminando nos 3 sacramentos da iniciação cristã. Então, o objetivo final não era atingir, chegar aos 3 sacramentos, mas iniciar a vida cristã. E a chegada nos 3 sacramentos é que completava essa fase catequética. Mas o objetivo, obviamente, era dar seguimento àquilo que se recebia nos 3 sacramentos da iniciação. O itinerário era desenvolvido seguindo um desenvolvimento cronológico, orientado a um processo de maturação e de crescimento através de vários graus, que hoje a igreja recuperou, esse catecumenato. Então, quais são os graus? O pré-catecumenato, um catecumenato mais intenso na última quaresma, a celebração dos sacramentos e a catequese mistagógica que vinha depois dos sacramentos. Normalmente era um período que durava 3 anos. Pode passar, próximo slide. O anúncio verbal era apenas um momento do processo de iniciação, que assumia vários elementos. Então, o anúncio verbal era apenas um momento do processo. Então, a catequese não era somente verbal, somente ali, digamos, na sala, naquele espaço fechado. Então, era composta de vários elementos, do rito de inscrição, escrutínios, exorcismo, tradiciones, uma expressão latim que quer dizer entrega, e a celebração dos sacramentos em si. Todo o caminho de iniciação tinha um caráter tipicamente eclesial comunitário, porque a comunidade acolhia, participava, colaborava através do padrinho e da madrinha também. Mas toda a comunidade ela se envolvia e rezava por aqueles que entravam no processo do catecumenato, né? Finalmente, a dimensão profundamente espiritual desse processo de iniciação. Ele era um caminho de iluminação e de maturação da fé, de progressiva inserção em Cristo e na igreja. Então, veja bem, o objetivo era esse, inserir o candidato em Cristo e também na vida da comunidade. A seguir, próximo slide. Nessa perspectiva, são muitos os ensinamentos e lições que podemos colher da catequese antiga. Seguinte. Fé profunda. Se tem uma vigorosa consciência cristã que anima a catequese, a começar pela vida dos padres da igreja, que são homens verdadeiramente convertidos, né? Homens de fé. Essa catequese ela era baseada na história da salvação, profundo sentido bíblico, portanto, né? Porque a história da salvação é a história de Deus que age na humanidade para salvá-la. É uma experiência catecumenal, seguia vários graus e etapas, como já dissemos. E ela é também litúrgica, porque ela era estreitamente ligada à liturgia, não era independente da liturgia, né? Então, a catequese, ela se dava, em primeiro lugar, na liturgia, a catequese mistagógica que os padres vão fazer. Depois, então, era uma explicação sobre o sentido dos mistérios. E a dimensão moral procurava unir fé e vida. Vocês veem que cada um desses elementos mereceria uma atenção particularizada, mas o tempo é limitado. Mas somente esse último aqui, moral, procurar unir fé e vida, né? Então, a minha vida vai se conformando à fé que eu estou recebendo no processo da catequese, né? Não pode haver uma separação
entre aquilo que eu creio e a maneira como eu vivo, né? Como nós vemos hoje em muitas pessoas e ambientes. Próximo slide. Agora vamos ver os documentos mais recentes que falam sobre essa interação entre catequese e liturgia. Embora o Vaticano II não tenha tratado explicitamente da catequese, isto é, não emanou um documento para falar exclusivamente da catequese, é possível colher em alguns dos seus documentos a relação entre catequese e liturgia. Então vejamos, próximo slide. A instrução Inter Ecumenici de 1964. De que é que trata essa instrução? Depois da reforma litúrgica, né, que houve os princípios aqui emanados na Sacrosanto Concilium, né, então a Igreja lançou essa instrução, que a finalidade era aplicar concretamente a liturgia, né? E essa instrução evidencia a relação entre a transmissão da mensagem cristã e a relação do mistério de Cristo na liturgia, dizendo o seguinte: deve-se cuidar atentamente que todas as atividades pastorais estejam em justa conexão com a Sagrada Liturgia e, ao mesmo tempo, que a pastoral litúrgica não se desenvolva de modo separado e independente, mas em íntima união com as outras atividades pastorais. Particularmente, é necessária uma estreita ligação entre a liturgia e a catequese. E está aqui o número 7, né, dessa instrução. Isso lá no ano de 1964. Então, a Igreja já falava da necessidade dessa relação estreita entre a liturgia e a catequese. Vejam bem aqui, voltando um pouquinho. Deve-se cuidar atentamente que todas as atividades pastorais estejam em justa conexão com a Sagrada Liturgia. Então, toda atividade da Igreja, ela se direciona para a liturgia, especialmente a catequese. E, por outro lado, como se disse, a liturgia, apesar disso, ela não pode andar de modo paralelo, nem anda, né? Porque é ela que alimenta as outras realidades da igreja, da nossa paróquia, por exemplo. Próximo slide. Os vários rituais da liturgia renovada, além de apresentarem as orientações para uma participação ativa na liturgia, ressaltam a importância da catequese preparatória para os sacramentos, evidenciando a importância de toda a família na iniciação litúrgica dos filhos, né? Então, se vocês pegam, o que é que está dizendo aqui, essa frase, né? Quais são esses vários rituais? Se você pega o ritual do batismo, o ritual da crisma, o ritual do matrimônio e até mesmo o ritual da unção dos enfermos, por exemplo, fala sempre da necessidade de uma catequese sobre esses sacramentos e da importância da família na iniciação cristã, né? Isso aí como é que eu posso dizer? É uma coisa que nós devemos mirar, um objetivo, porque a gente sabe que nem todo mundo que chega nas nossas paróquias tem esse vínculo, né, da família com o catequizando, né? Algumas sim, mas a maioria não, né? Mas que se deve evidenciar a importância de toda a família na iniciação litúrgica dos filhos. Então, vejamos alguns exemplos. Próximo slide. Diretório para a Missa com Crianças, do ano de 1973, afirma que os educadores devem fazer com que as crianças, segundo a idade, recebam uma catequese eucarística de modo a favorecer os valores humanos, para que as crianças, pouco a pouco,
abram o coração à inteligência dos valores cristãos. Afirma que os educadores, quem são esses educadores? Os catequistas. Então, fazer com que as crianças recebam essa catequese eucarística. Olha aí a relação. Catequese e liturgia. Seguinte. Diretório-Geral da Catequese. Coloque em evidência a relação estreita que deve haver entre catequese e a vida litúrgica. A catequese deve, portanto, estar a serviço de uma participação ativa, consciente e autêntica da liturgia da Igreja. Vejam bem essa frase, né? Então, aqui dá toda a direção para a catequese. Então, a catequese deve, portanto, estar a serviço de uma participação ativa, consciente e autêntica na liturgia da Igreja. Não só ilustrando o significado dos ritos, mas educando para a oração, a ação de graças, a penitência, a petição confiante, ao senso comunitário, à linguagem simbólica, que tem a ver com o nosso tema, coisas todas necessárias para uma verdadeira vida litúrgica. Número 25, né? Diretório, entre aspas, já antigo, mas que veja que tem toda a sua atualidade, né? Então, a catequese, ressaltando, né? Ela orienta, né, para a liturgia, não somente através das palavras, mas vai educar o catequizando para uma participação na vida litúrgica ativa, consciente e autêntica. Próximo slide. Através dos sinais sensíveis, a catequese educa os fiéis ao conhecimento dos mistérios salvíficos de Deus. Quais são esses sinais sensíveis, né? Como nós estamos dizendo, a catequese ela não é somente palavra, mas ela vai se servir dos símbolos, desses sinais sensíveis, né? Para conhecer os mistérios do amor de Deus na nossa vida. Próximo slide. Na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, do ano de 1975, do Papa Paulo VI, as finalidades da catequese litúrgica são projetadas no ambiente mais amplo da evangelização. Por quê? Porque a finalidade desse documento, né, foi falar sobre a evangelização. E é nesse contexto da ampla evangelização que o Papa fala da catequese litúrgica, né? Compreendendo que renovação da unidade, testemunho, anúncio explícito, adesão do coração, entrada na comunidade e acolhimento dos sinais, né? Vejam aqui que fala de que acolhimento dos sinais. Repetindo, nosso tema, sinais e símbolos na celebração. Então, o Papa também estava preocupado que a catequese pudesse levar à compreensão e o acolhimento dos sinais. Próximo slide. Catequese Tradende, de 1979, um documento do Papa João Paulo II. Ele diz o seguinte: a catequese está intrinsecamente ligada com toda ação litúrgica sacramental. Olha, então não existe separação, não pode haver catequese sem liturgia. Ela tem que direcionar para a liturgia, porque é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia que Jesus age em plenitude para a transformação dos homens. A catequese está intrinsecamente ligada com toda a ação litúrgica sacramental. Então, não existe, minha gente, catequese sem sacramentos. Não existe catequese sem fazer referência à Sagrada Liturgia, que vai levar a essa plenitude da transformação dos homens, né?
A minha conversão, me inicio na igreja para me converter, para mudar, para me tornar mais santo. Se a catequese não tem essa finalidade, né? Então, próximo slide. Então, nós terminamos ali, foi citando apenas alguns documentos, né, que mostraram essa relação entre catequese e liturgia. E nós vamos ver agora aqui formas de catequese litúrgica. Então, como exercer essa catequese litúrgica, como se articula e como se configura a catequese litúrgica. Tomemos em consideração 3 aspectos possíveis. Próximo slide. Catequese como iniciação à liturgia. A tarefa da catequese em ordem à liturgia começa do evidenciar o significado das ações litúrgicas na história da salvação e na vida da Igreja, e com o ilustrar os fundamentos antropológicos e sociológicos dos ritos cristãos, a raiz profunda deles na natureza do homem e na vida da comunidade. Então, a tarefa primeira, em ordem à liturgia da catequese, começa com o quê? Evidenciar o significado das ações litúrgicas na história da salvação e na vida da Igreja. Essas ações litúrgicas que nós vivemos hoje, elas nasceram do nada? Não. Elas são uma continuação daquilo que Deus realizou na história da salvação. E que realiza hoje aonde? Na vida da igreja, né? Então, o que a gente vai, entre aspas, inculcar, orientar aos catequizandos é que a nossa liturgia, ela não é um museu, ela não é uma repetição de coisas passadas, né? Mas, pelo contrário, é Deus que continua a nos salvar no hoje, né? Ilustrar os fundamentos antropológicos e sociológicos dos ritos cristãos. A raiz profunda deles na natureza do homem e na vida da comunidade. Então, somente para ficar claro, a liturgia que nós celebramos não é uma liturgia de pessoas que vivem em Marte, de pessoas que vivem em Júpiter, de pessoas que vivem lá em Mercúrio. Na realidade, lá não tem nem prova de existência, né? Mas eu estou chamando a atenção para isso para dizer o quê? Né? Que na liturgia nós encontramos fundamentos antropológicos e sociológicos dos ritos, né? Então, o que é próprio do homem que nós encontramos na liturgia, no nosso ritual, né? Tanta coisa que faz parte da natureza humana, né? A luz, a água, né? O sal, por exemplo, do batismo, o óleo, tudo isso faz parte da dimensão antropológica, né? E sociológicos. Nós não celebramos sozinhos, nós nos encontramos, nós nos reunimos, né? Então, essas dimensões, elas devem ser evidenciadas nessa iniciação à liturgia. Próximo slide. Mas, especificamente, a catequese litúrgica se torna iniciação aos sinais litúrgicos constituídos por coisas, gestos e palavras
através dos quais são introduzidos a participar no mistério salvífico de Cristo, na consciência de que esses estão em continuidade com uma pedagogia de Deus que se exprime em toda a Bíblia. Então, voltando mais especificamente, a catequese se torna iniciação aos sinais litúrgicos. Ó, voltando para o nosso tema, catequese e liturgia, sinais e símbolos na celebração. Então, aparece aqui, ó. A catequese litúrgica se torna iniciação aos sinais litúrgicos. Que sinais são esses? Como é que eles se constituem? Por coisas, gestos e palavras. Então, nós não desconsideramos a catequese, ela não pode desconsiderar, ela não pode fazer pouco caso daquilo que se encontra na liturgia, esses sinais litúrgicos. O que é que nós encontramos na liturgia, por exemplo, que não pode ser desconsiderado? Coisas. Vamos lembrar aqui de coisas. Essa palavra coisas é uma palavra, digamos, tem uma dimensão um pouco abstrata, genérica, mas uma coisa que eu chamei a atenção agora lá na paróquia, nesses dias agora da Páscoa, especialmente essa última semana, se nós nos lembramos do Evangelho, né? Os discípulos de Emaús, eles estavam tristes, desiludidos, tudo indica que eles tinham abandonado a igreja, estavam caminhando sozinhos para Emaús. Depois que eles fazem a descoberta do encontro com o ressuscitado, os olhos se abrem e eles retornam para onde? Eles retornam para se encontrar com os 11 e os outros, diz o Evangelho. Esses 11 e os outros, eles representam o quê? A igreja, a comunidade. Então, o Evangelho mostra a importância da fé pascal vivida na comunidade, né? Então, uma coisa, por exemplo, que é necessário inculcar, educar ao catequizando, seja ele criança, adolescente ou adulto, por exemplo, é de que a fé, ela não é vivida de modo individualista, mas ela tem uma dimensão que comunitária, né? Comunitária que se expressa ali naquela comunidade reunida, né? Depois, gestos e palavras. Não vamos aqui esmiuçar, mas nós já sabemos o que é que isso quer dizer, né? Próximo slide. A liturgia, catequese em ato. Todo o passado e todo o presente da história da salvação se concentram no presente da celebração litúrgica, da Eucaristia e de todos os sacramentos. Todos os presentes e cada fiel absorvem os frutos da redenção nesta celebração litúrgica atual. Então, para ficar claro, quando você participou da Santa Missa, agora nesse último domingo, nela estava presente o quê? Todo o passado e todo o presente da história da salvação. Porque nós celebramos o quê? Nós celebramos exatamente a salvação, um Deus que morreu na cruz para a nossa salvação. Mas o fruto dessa salvação não ficou no passado, no esquecimento. Ela está presente ali concretamente naquela celebração da qual você participa. Então, a liturgia, ela é o quê? Catequese em ato, porque a liturgia, ela é viva, né? Ela é viva e como ela tem essa finalidade de mostrar, né, ilustrar a história da salvação, é uma catequese eminentemente bíblica, né? Então, o fato bíblico que nós celebramos é o quê? É o mistério pascal de Nosso Senhor, né? Então, por isso é que a liturgia, ela é catequese em ato.
E todos nós que participamos de coração, absorvemos os frutos dessa redenção. Próximo slide. A liturgia, fonte da catequese. A liturgia pode se tornar para a catequese uma fonte inesgotável de elementos simbólicos ou de ideias concretas para introduzir aos mistérios de Cristo e da Igreja e para promover a fé e a vida cristã, tais como, né? Então, vemos aqui, ó, a liturgia pode se tornar para a catequese uma fonte inesgotável de elementos simbólicos ou de ideias concretas. E aqui, concretamente, como? Através de celebrações sacramentais, todos os 7 sacramentos, sinais particulares ou secundários. Ó, o fato de eu fazer assim, né? O fato de eu fazer assim, ó, quando se está fazendo o anúncio da proclamação do Evangelho, tudo isso é fonte de catequese, minha gente. Gestos, palavras, coisas, atitudes, lugares, orações, aclamações. Então, vemos aí, de fato, uma fonte inesgotável para a catequese. Braços abertos, por exemplo, né? O que é que quer dizer esses braços abertos em oração? O que quer dizer a mão assim posta, contrita? Tudo isso, né? O que quer dizer você inclinar a cabeça ou você pôr a mão no seu coração, né? Cordeiro de Deus, tem o ato penitencial, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa, né? Tantos gestos que são riquíssimos e belíssimos, que são, de fato, fonte para a catequese, né? Próximo slide. Diante disso, é necessário aprofundar sempre mais o diálogo entre catequese e liturgia para descobrir mais eficazmente a tradição comum entre catequese e liturgia. Tá? Então, um diálogo que deve sempre se aprofundar. Nós não vamos exaurir aqui em 1 hora, né? Uma pincelada, tá bom? Então, terminamos aqui formas de catequese litúrgica. Próximo slide. Eu vou pedir a Sara que passe para o slide número 40. Depois nós voltamos para esse. Eu fiz uma inversão. Então, Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo vai falar também dessa relação, né? Catequese e liturgia, e vai mostrar para nós o que são esses sinais e símbolos, né? E a pergunta, lá naquela parte que fala sobre a celebração do mistério cristão. O catecismo se pergunta, como celebrar? Como é que nós celebramos? E nós entramos agora nessa segunda parte, que são os sinais e símbolos na celebração. Eu não sei quanto tempo eu tenho, José Carlos. É em torno de 1 hora, mais ou menos, para o senhor falar. E aí a gente vai abrir para as perguntas. Então já está quase no fim, não é isso? Isso. Olha, veja bem. Então eu vou deixar essa parte aqui, Catecismo da Igreja Católica, e vou voltar para aquela parte que eu pedi a Sara, que é o slide 31. Vamos voltar para o slide 31. Pronto. Carta Apostólica Desiderio Desideravi, do Santo Padre Francisco. Então, foi a carta que ele escreveu ano passado sobre a formação litúrgica, né? E essa expressão Desiderio Desideravi é tirado daquele versículo de São João, que Jesus diz que desejou ardentemente comer
aquela ceia com os apóstolos, então esse desidério, desiderado, desejei ardentemente comer aquela ceia. Próximo slide. Diz o Papa: caríssimos irmãos e irmãs, com esta carta desejo dirigir-me a todos, depois de já ter escrito apenas aos bispos na sequência da publicação do motu próprio Traditionis Custodes, para partilhar convosco algumas reflexões sobre a liturgia, dimensão fundamental para a vida da Igreja. O tema é muito vasto e merece uma consideração atenta em todos os seus aspectos. Todavia, com esse escrito, não pretendo tratar a questão de modo exaustivo. Quero simplesmente oferecer alguns pontos de reflexão para contemplar a beleza e a verdade do celebrar cristão. Essa parte que eu entrei agora é para falar sobre os sinais e símbolos. E aí eu peguei, né, esse documento recente do Papa, que uma parte ele vai falar sobre o símbolo na liturgia da igreja. E aqui ele já convida a essa reflexão, a contemplação, a contemplar a beleza e a verdade do celebrar cristão. Próximo slide. A necessidade de uma séria e vital formação litúrgica. Então, aqui eu já digo o seguinte: buscando essa interação entre catequese e liturgia, necessariamente o catequista ele não vai se preocupar apenas em ser um bom catequista, em buscar somente orientação catequética, mas ele vai buscar também orientação de como conhecer e viver bem a celebração litúrgica. A questão fundamental é, portanto, esta: como recuperar a capacidade de viver em plenitude a ação litúrgica? Vejam que pergunta o Papa faz. E vamos olhar para as nossas comunidades, para os nossos catequizandos, né? Que muitos, depois de receberem os sacramentos, não querem mais fazer parte, viver esta ação litúrgica. Tal era o objetivo da reforma do concílio, que eu falei no começo. O desafio é muito exigente porque o homem moderno, não do mesmo modo em todas as culturas, perdeu a capacidade de se confrontar com o agir simbólico. Olha o nosso tema. O homem moderno perdeu a capacidade de se confrontar com o agir simbólico, que é uma característica essencial do ato litúrgico. Então, o Papa está dizendo logo no começo que esse homem, para ele, o símbolo não quer dizer nada. Perdeu o sentido, né? E a pergunta é: como fazer com que o homem recupere, resgate, né, a vivência com o símbolo? Próximo slide. A liturgia é feita de coisas que são exatamente o oposto de abstrações espirituais. E aqui o Papa cita vários elementos: pão, vinho, azeite, água, perfume, fogo, cinzas, pedra, tecidos, cores, corpo, palavras, sons, silêncios, gestos, espaço, movimento, ação, ordem, tempo, luz. Vejam quantos sinais o Papa citou e que nós encontramos nas nossas celebrações, né? E como nós estamos lidando com esses sinais? Toda a criação é manifestação do amor de Deus. Desde que o mesmo amor se manifestou em plenitude na cruz de Jesus, toda a criação é atraída por ele. Então, tudo isso tem um valor, tem um significado, porque foi absorvida pelo próprio Deus. É toda a criação que é assumida para ser posta
ao serviço do encontro com o Verbo encarnado, crucificado, morto e ressuscitado, que subiu ao Pai. Tal como canta a oração sobre a água da fonte batismal, mas também a do óleo para o Santo Crisma, né? Aqui a gente já vê dois símbolos, né, que são muito fortes na vida da igreja e que tem a ver conosco, né? Então, todos nós que fomos batizados, não fomos batizados sem água. E todos nós que fomos batizados recebemos o óleo também, né? Então, vejam a importância. Próximo slide. Escreve Guardini, aqui uma outra citação. Romano Guardini foi um filósofo, também teólogo, que morreu no final do século passado. É assim que se esboça a primeira tarefa do trabalho da formação litúrgica. O homem deve voltar a ser de novo capaz de símbolos. O homem deve voltar a ser de novo capaz de símbolos. Então, o que é que os símbolos que nós temos nas nossas igrejas dizem para o homem de novo, para o nosso fiel que está lá na celebração? Quer dizer alguma coisa? Ou passa despercebida esse símbolo? Ele tem interesse ou não, né? Vários elementos, vários comportamentos vão mostrar se o símbolo está dizendo alguma coisa ou não para os nossos fiéis ou para os catequizandos. É uma responsabilidade para todos, ministros ordenados e fiéis. Que responsabilidade essa de fazer com que o homem se torne de novo capaz de símbolos? A tarefa não é fácil, porque o homem moderno tornou-se analfabeto. Ele já não sabe ler os símbolos, quase nem sequer pressente a sua existência. Todo símbolo é, ao mesmo tempo, poderoso e frágil. Se não é respeitado, se não é tratado pelo que é, quebra-se, perde a sua força, torna-se insignificante. Qual é o valor que tem o Círio Pascal, por exemplo, agora, para as nossas comunidades? Próximo slide. Já não temos o olhar de São Francisco, que olhava para o sol, que chamava irmão porque assim o sentia. Via o belo e radiante com grande esplendor, e cheio de assombro cantava: de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. O ter perdido a capacidade de compreender o valor simbólico do corpo e de todas as criaturas torna a linguagem simbólica da liturgia quase inacessível ao homem moderno. Como eu disse no começo, né? Então a liturgia ela é eminentemente simbólica. Mas quer dizer alguma coisa para as pessoas que vão lá? Quer dizer alguma coisa para os pais e padrinhos que vão lá levar o filho, né? Não se trata, contudo, de renunciar a essa linguagem simbólica. Não é possível renunciar a ela porque foi o que a Santíssima Trindade escolheu para nos alcançar na carne do Verbo. Que, como disse, Deus ele escolheu, ele assumiu, né? Que Jesus, quando se encarnou, ele fez uso da água, ele fez uso do óleo, ele fez uso do sal, ele fez uso da terra, que até lá, né, juntou a saliva com a terra para passar lá nos olhos do cego de nascença. Trata-se antes de recuperar a capacidade de utilizar e de compreender os símbolos da liturgia. Veja o que o Papa está dizendo. Trata-se de recuperar a capacidade de utilizar e de compreender os símbolos da liturgia. Próximo slide.
A pergunta que nos colocamos é, portanto, a seguinte: como voltar a ser capazes de símbolos? Como voltar a sabê-los ler para os poder viver? Bem sabemos que a celebração dos sacramentos é, por graça de Deus, eficaz por si mesma. Mas isso não garante uma plena implicação das pessoas sem um modo adequado de se colocar perante a linguagem da celebração. O que é que o Papa está querendo dizer aqui? Ainda que as pessoas não compreendam perfeitamente tudo o que se passa na celebração, mas se ela tem ali o ato de fé, por si mesma, a celebração por si mesma, ela vai gerar frutos na vida daquela pessoa. Mas isso não exime a pessoa de se colocar, aqui como ele fala, perante a linguagem da celebração. Porque a linguagem simbólica da celebração, ela vai ajudar a compreender e a viver o mistério. A leitura simbólica não é uma questão de conhecimento mental, de aquisição de conceitos, mas é uma experiência vital. Por exemplo, o padre pode até dar a explicação ali do Sírio. Olha, essa vela grande, né? Ela aqui é diferente, né? Maior do que todas as outras. Tem ali o A e o Z, o alfa e o ômega, significam a primeira e a última letra do alfabeto, significa que Cristo é princípio e fim de todas as coisas. Se a pessoa grava isso na cabeça, né? É aqui um conhecimento mental. Mas se na sua vida ela assume Cristo como princípio e fim de todas as coisas, é diferente, né? Até porque, como nós sabemos, existem homens, né, que não são cristãos que conhecem a Bíblia, o Novo Testamento, mais do que nós. Mas, no entanto, não aceitam Jesus Cristo. Então, nós podemos conhecer perfeitamente o significado de um símbolo, mas não assumir na nossa vida aquilo que o símbolo significa. Próximo slide. Em primeiro lugar, devemos readquirir a confiança na criação, diz o Papa. Quero dizer que as coisas com que se fazem os sacramentos vêm de Deus, orientam-se para ele e por ele foram assumidas, de modo particular com a encarnação, para se tornar instrumentos de salvação, veículos do Espírito, canais de graça. Então, readquirir a confiança na criação. Né? Faz pouco tempo, foi essa semana, né, que passou, nós ouvimos aquele evangelho da multiplicação dos pães. Então, Deus, ele age, mas ele não prescinde, né, dos elementos da criação. Ele tomou aqueles dois elementos, pão e peixes, para fazer a multiplicação. E no final disse, olha, recolham tudo o que sobrou para que nada se perca. Né? Então, ele assume com ele esses elementos da criação. Então, diz o Papa, readquirir a confiança na obra de Deus. Se as coisas criadas são parte irrenunciável do agir sacramental, que realiza nossa salvação, devemos predispor-nos em relação a elas com um novo olhar, que não seja superficial, mas respeitoso e agradecido. Se as coisas criadas são parte irrenunciável do agir sacramental. Quais são essas coisas criadas que são partes irrenunciáveis do agir sacramental? Especificamente, se a gente fala do sacramento da Eucaristia, pão e vinho. Não vai haver Eucaristia sem pão e vinho. Esses dois elementos criados por Deus, né? Então, readquirir a confiança no Criador e nas suas obras. E aí vamos ter o quê? Uma relação não superficial, mas respeitosa e agradecida. Tanto que, quando o sacerdote ele toma o pão, naquele momento da preparação das oferendas, bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo pão que recebemos da tua bondade.
Então, nós agradecemos a Ele, né? Temos esse olhar respeitoso e agradecido para essa obra da criação. Próximo slide. Entre os gestos rituais que pertencem a toda a Assembleia, o silêncio ocupa um lugar de importância absoluta. Várias vezes ele é expressamente prescrito nas rubricas. As rubricas são aquelas orientações que tem no missal escritas em vermelho. Efetivamente, o silêncio está presente no ato penitencial, após o convite à oração, na liturgia da palavra, na oração eucarística depois da comunhão. Não se trata, diz o Papa, o silêncio de um refúgio para esconder-se para o isolamento, né? Mas o silêncio litúrgico é muito mais do que isso. Olha aqui o que é que ele diz. É o símbolo da presença e da ação do Espírito Santo. Voltando para o nosso tema, nós estamos falando que sinais e símbolos na celebração. E o Papa está falando aqui de uma coisa que nós perdemos muitas vezes nas nossas celebrações. Que coisa é essa que perdemos? De viver o símbolo do silêncio como um momento no qual o Espírito Santo nos fala. Eu tenho chamado muita atenção a respeito disso na minha paróquia. A necessidade de silenciar, de escutar Deus falar, de escutar as leituras, porque senão não existe verdadeira celebração, né? O silêncio é o símbolo da presença. Precisamente porque é símbolo do Espírito, tem o poder de exprimir a sua ação multiforme, né? Então, silenciar, viver esse símbolo do silêncio, né? Muitas vezes nós temos celebrações muito barulhosas, muito ruidosas, né? É palavra, é canto, né? E a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte, que eu tenho me perguntado: por que é que o silêncio incomoda tanto as pessoas? Por que é que as pessoas não conseguem se silenciar? E especialmente algumas pessoas. Umas até conseguem, mas tem outras que não conseguem se silenciar de maneira nenhuma. Próximo slide. Pronto, então aí terminamos esse seria do catecismo, mas o tempo acabou. Então nós concluímos, né, com aquela frase do Papa que fala sobre o silêncio, né, como símbolo. Como eu falei, o Catecismo da Igreja Católica, nessa parte que fala da celebração do culto cristão, a pergunta é: como celebrar? E, inicialmente, o Catecismo vai mostrar que a celebração ela se dá através de sinais e símbolos. Mas isso aí pode ser aprofundado depois, pessoalmente, tá bom? Então, agora fico à disposição para responder o que for possível, o que for necessário, tá certo? Eu estou sem energia na minha casa aqui, né, na rua toda, mas eu vou tentar falar. Não precisa nem me ver, mas pelo menos vocês estão me Pois é, ouvindo, José, nós né? falávamos de luz, né? Então aí você está na escuridão, mas tem aí uma ponta de luz que chama atenção. Isso, exatamente. O notebook que ainda está com bateria, então está iluminando um pouquinho. Então, tem algumas Exatamente. perguntas aqui no chat, né? Eu vou pegar algumas apenas, não dá para fazer todas, né? Porque senão o tempo vai muito longe. Mas tem umas questões interessantes aqui. A ID, né, coloca um pouquinho sobre a questão dos gestos e símbolos que são acrescentados erroneamente nas celebrações como criatividade, confundindo a catequese litúrgica. Como podemos trabalhar isso dentro da nossa catequese? Já posso responder? Pode, depois eu faço outra. Olha, veja bem. Quando os bispos eles publicaram aqui o documento do Concílio Vaticano II, especialmente a Sacrosancto Concilium, eles disseram que era necessário haver essa formação litúrgica. Então, a formação litúrgica, ela necessariamente passará por isto. Ela não vai levar em desconsideração a questão gestual e simbólica da celebração.
E é necessário que tenha esse conhecimento do que a igreja diz, do que a igreja instrui, do que a igreja orienta. E isso compete, em primeiro lugar, a quem? A nós padres, que somos os primeiros catequistas, e depois aos catequistas em si, que vão buscar essa fonte, vão buscar o conhecimento. Nós vivemos hoje num mundo muito individualista, um mundo muito subjetivista. E a celebração, seja ela do batismo ou da Eucaristia, ela não pode ser expressão do individualismo, mas ela é expressão da vida comunitária. Lembrando que a Eucaristia, ela é vivida não somente por aquela comunidade concreta, aquela paróquia concreta, mas ela é expressão da vida de toda a igreja que celebra. Então, nós não podemos, né, criar ritos, nós não podemos criar sinais, gestos, independentes daqueles que a igreja estabeleceu, porque isso tem a ver com a unidade da celebração, né? Por isso que tem aqui a chamada Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Eu recomendaria você, catequista, que está aqui vendo, ouvindo, participando, que adquirisse esse livro, porque aqui vai ser a explicação de tudo o que acontece na missa e como a missa ela deve ser celebrada. E aí passa pelas cores litúrgicas, pelos gestos, pelas palavras, os símbolos, os sinais. Não comprem agora, porque está saindo agora a terceira edição típica, a edição do Missal Romano, né, em português. Então deve ter alguma alteração aqui no livro. Mas logo depois comprem para ter informação como é que a missa deve ser celebrada. Então, resumindo, né, nenhum catequista, nenhum sacerdote, ele deve criar gestos independentes na celebração, uma vez que a igreja diz que deve ter uma unidade na expressão gestual da missa, por exemplo. Aproveitando o que o senhor falava dos padres, né? E aí é interessante que a gente trabalhe um pouco, porque a nossa catequese, essa nova catequese que a gente está vivenciando, de inspiração catecumenal, tem muitas celebrações, né? Desde o início até celebrações, né? E sacerdotes não abraçam essa causa, ou não conhecem, ou por falta de conhecimento, ou talvez por gostarem, né? Ou então, às vezes, por exemplo, principalmente isso a gente ouve muito com relação às crianças, né? Porque às vezes os fiéis falam que faz muito barulho. A internet dele está com problema, né? Às vezes ele fala, mas... Caro Padre José Carlos, grande Padre José, Indo, padre, que caiu aqui a internet. Está me ouvindo? Olha, agora sim, mas na outra estava interrompendo. Isso, porque caiu. Então, a minha pergunta era em relação a essa questão toda por termos agora muitas celebrações e às vezes os padres eles não aceitam que se faça durante a celebração comum, né? Às vezes a gente tem que fazer celebrações separadas no grupinho de catequese, mas seria interessante que se fizesse como o próprio a orientação coloca, que se fizesse com a comunidade mesmo, né? Para que a comunidade veja o que está acontecendo na catequese, até mesmo participe desse processo. Como a gente pode fazer isso? Trabalhar isso com, principalmente, a questão dos sacerdotes, ou párocos, né? Ou padres. Olha, vejam, você falou aí da importância de ter essas celebrações unidas à comunidade. Não sei se vocês se lembram, quando falei do exemplo da catequese patrística, né, lá nos primeiros séculos da Igreja,
que a comunidade de fato se envolvia. A comunidade ela abraçava os catecúmenos, né? Então não era uma coisa independente, mas a comunidade ela deve se sentir viva, atuante, participativa nesse processo catecumenal, nesse processo ou catecumenal, ou de crisma, ou de batismo, ou de casamento. Então, a comunidade ela deve se envolver. Eu acredito, José, que o caminho melhor seria o qual? É porque nossas paróquias têm são muitas pastorais, muitas atividades, muito embora se deva inculcar, vejam bem que eu usei muito essa palavra, se deve inculcar na mente de todos, né? Tanto os ministros ordenados, quanto também os fiéis, que a catequese, ela é o quê? Ela é fundamental, ela é base. A catequese, ela não é acessória. Da mesma forma que a liturgia, ela não é acessória, de que ela não digamos, está em segundo ou terceiro lugar, que ela é fundamental mesmo. A mesma coisa se deve dizer da catequese. E isso deve ser dito quando? Isso deve ser dito, no caso aí da paróquia, na assembleia. Na assembleia de pastoral é o momento mais privilegiado de ter esse momento. Nós estamos agora vivendo esse tempo de sinodalidade, quando vocês estão se expressando, né? Dando as ideias, as opiniões, fazendo as suas avaliações. Então, nesse momento de escuta que as comunidades estão passando, é o momento oportuno de colocar essas questões, tanto nessa escuta sinodal nas comunidades e nas paróquias, quanto também no momento da assembleia paroquial. E, da mesma forma como a dimensão missionária ela deve perpassar todas as pastorais da igreja, é necessário também que a catequese ela perpasse todos os grupos e pastorais da igreja. E isso aí se faz quando? Na reunião do conselho pastoral. O conselho pastoral se deve aproveitar e conversar sobre essas coisas e mais adiante, lá para o final do ano, na assembleia paroquial, para programar e pouco a pouco ir mudando a mentalidade de todos. Certo. Tem mais uma pergunta que Renato Santana fez, que diz que nossa igreja é repleta de muitos gestos litúrgicos que até os mais velhos não entendem. De onde vêm tais incompreensões? Do desinteresse do catecúmeno, de uma catequese fraca? Olha, é o que nós dissemos ao longo da exposição, que é necessária uma catequese aos símbolos, catequese à iniciação, e perpassa por tudo aquilo que foi dito. Se deve formar, a catequese deve orientar os catequizandos não apenas para a recepção dos sacramentos, mas deve iniciar a vida cristã. Então, normalmente, a catequese tem feito esse caminho, esse percurso, de fazer com que ali o catequizando ele atinja uma etapa, e essa etapa qual é? A da recepção dos sacramentos. Mas a finalidade não é somente essa. Como nós vimos lá, voltando para a patrística, para aquele período dos padres da igreja. Era um compromisso de vida. Obviamente que isso não é fácil de atingir. Não vai atingir de uma hora para outra. É um percurso, um caminho que nós estamos trilhando. E as respostas todas nós não vamos descobrir agora. As soluções todas nós também não temos agora. E isso passa por uma série de questões. Por uma série de questões. Por quê? Embora, digamos, o catequista seja muito dedicado, mas se ele não encontra na comunidade, por exemplo, uma acolhida, ou então aquela criança que é introduzida na comunidade, mas não encontra uma acolhida, ou aquele jovem que é crismado, mas não encontra uma acolhida, o que é que tem a ver com a comunidade, aquela crisma que o jovem recebe? Eu pergunto para vocês, tem a ver alguma coisa? Às vezes fica somente na vida do candidato e na vida da família, mas somente naquele dia, né? E esse é o início, né?
Então, se desde o começo já tem esse problema, dificilmente depois vai se viver bem os símbolos também, né. Então, Uhum. passa pela questão de você ir à missa somente como preceito, de não viver verdadeiramente Certo. ali o encontro com o Senhor, na maioria das grande parte, pelo menos que vão à missa aos domingos, né. Uhum. E aí é o que eu falo novamente, né, nós padres temos uma grande responsabilidade. Nós somos o quê? Os mistagogos. Mistagogo quer dizer o quê? Aquele que educa, aquele que faz a introdução ao mistério. E o símbolo, ele deve remeter o quê? Ele deve remeter ao mistério, né. Então, passa por aí. Como é que nós usamos o círio, como nós acendemos o círio, como nós usamos a água, o óleo, né, que importância nós damos a isso, né. Então, não é uma pergunta, não é uma resposta única, mas é uma resposta que envolve a todos, catequista, padre e comunidade. Cuidar da beleza do símbolo, da expressividade Edinalva, do símbolo. hum, certo, desculpa, cortei o senhor aí, né? Não, tá bom. Mas Edinalva, para concluir aqui as perguntas, ela estava com algumas dúvidas sobre a questão das celebrações. Ela já colocou algumas perguntas sobre as celebrações dos sacramentos, perguntando se podem mais participar, tipo, fazer leituras, ofertórias, essas partes todas. As crianças foram proibidas em algum canto, isso? Ela está querendo saber isso. Não, não existe uma proibição. Até se vocês já observaram, né, de vez em quando, na missa do Vaticano, celebrada pelo Papa, e que não é missa para as crianças, missa mesmo para adultos, né, para toda a comunidade. De vez em quando são crianças ali do coral que cantam salmo, não é? Às vezes a gente tem receio de colocar criança, né, para numa missa de adultos, né, para exercer alguma função, a não ser os coroinhas que estão ali no altar, né? Mas, obviamente, levando em consideração o quê? A competência, o saber agir e o saber fazer. Até porque a celebração não é um espaço para experiência, né, de laboratório. Mas se uma criança ela canta bem, se uma criança ela lê bem, por que não incluir, até mesmo numa celebração de adultos? Não incluí-las numa procissão das oferendas? Não tem nada que impeça. Certo. Agora, claro, supõe Então, sempre a padre, educação, para não ficar aquela coisa: "Ah, que coisa Uhum, bonitinha, né, que chama ali a atenção da comunidade". Não, na finalidade não é essa, né. certo, entendi. Então, vou pedir que o senhor conclua para a gente depois já ir para os agradecimentos, depois a gente fazer a oração final, tá bom? Porque já é bastante tempo, né? Já é quase 2 horas já de estamos aqui. O pessoal tá amando, né? Porque pelos comentários mais e mais tempo, mas você sabe que não pode permanecer por mais tempo. Vamos participar das formações que o padre também está dando por aí, e até mesmo das formações da pastoral litúrgica, né, da nossa arquidiocese, que é o coordenador, não é isso? Então, É, vamos exato. participar, porque a gente vai ter mais conhecimento. E até desculpe, daqui um aviso, né, nós vamos ter agora no dia 27 de maio, das 8 às 16, o segundo encontro de formação para salmistas, né. Nós teremos uma professora, ela tem a formação específica, em canto e música, e a orientação vai ser essa: a salmodia das missas do tempo comum. Então, ela vai ensinar salmos, melodias para as missas do tempo comum. Então, se você conhece algum salmista da sua comunidade, pode passar essa informação para eles, né? E lá na Igreja dos Mares é aberto também para quem desejar. Eu vou dar agora a segunda etapa da formação sobre as partes da missa. Vai ser de 9 a 11 de maio, às 18h30. Caro José. A internet, assim.
Voltou. Minha internet está terrível. Mas tudo bem. Então, você pode concluir que a gente vai já partir para os Tá bom, agradecimentos. então agradeço o convite, agradeço a atenção de todos vocês, né? E a minha fala final é de que nós possamos viver, em primeiro lugar, aquilo que a igreja nos pede, a nossa participação numa liturgia cada vez mais consciente, ativa e frutuosa. E todos nós que já fomos iniciados na catequese, nós um dia fomos instruídos por um catequista, nós também possamos agora, como vocês especificamente estão fazendo isso, cada vez mais vamos nos conscientizando de que nós somos o quê? Aqueles que introduzem outros no mistério da celebração através da catequese. Tá bom? Então, que Deus abençoe, fortifique cada um de vocês no ministério, no serviço, não desistam dessa missão bonita que vocês têm de fazer, que é essa de fazer essa ligação entre a catequese e a liturgia. Que Nossa Senhora, a Mãe do Ressuscitado, ilumine, ela que foi a grande catequista do seu Filho Jesus, também seja fonte de inspiração para vocês catequistas. Amém. Então, a gente agradece também ao cônego Padre Manuel, né, por essa brilhante apresentação e que deu um gostinho de quero mais. Isso é muito bom, porque a gente vai buscar cada vez mais agora, né, conhecer e aprofundar sobre esse tema que é pertinente na nossa realidade de catequese. Então, agradecemos especialmente a ti pela sua assessoria, né, conosco. Agradecemos também a Sara, que se colocou à disposição aí na transmissão. E agradecemos a todos aqueles que estão dando, né, a gente nesse momento tão especial aqui, e que vai ser a semana inteira, né? Aí a gente, nesse horário, às 20 horas, nos reunindo no canal da Arquidiocese, um pouco sobre questões importantes da catequese e da nossa realidade enquanto igreja, né? Então, agradecemos desde já, e quando possível se faça presente. A gente vai também requerer muito a sua presença, né? Pelo conhecimento, pela pessoa. Então, a gente vai requerer bastante para estar conosco nesse caminho. Muito obrigado. Por nada, por nada. E aí vamos passar para a Jamile, né? E vamos passar para a Jamile que fazer a oração final, e depois, se o Padre Zeca estiver aí, ele dá uma bênção para a gente. Se não tiver, o Padre Manuel mesmo dá uma bênção para a gente, para concluir esse momento. Então, Jamile, faz a oração final para a gente, depois o Padre Zeca pode dar umas palavrinhas, né, Padre Zeca, e dar a bênção para a gente depois. Bom? Santa noite a todos. Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Então vamos agradecer ao Pode ir, nosso Jamile. Deus nessa noite, elevando a Ele os nossos corações e a generosidade. Jesus amado e querido, nós te damos graça pelo sacerdócio do Padre Manuel da Paixão, que se disponibilizou em compartilhar conosco o seu conhecimento sobre a liturgia. Nós te damos graça por esse povo abençoado, filhos e servos, nascido do teu coração e do teu santo batismo, que aqui estão. Nós te damos graça por cada catequista que, buscando o caminho da luz, estão encaminhando-se pelo conhecimento da tua sagrada doutrina. Há uma vida marcada por uma fé mais densa, sincera e mais preciosa. Obrigada, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa noite a todos. Amém. Padre Zeca. Você está sem áudio, Nós Padre estamos Zeca. sem áudio. Então, Padre, dê-nos a bênção, porque ele não está conseguindo falar para a gente, viu? Será que não vai conseguir? Pelo jeito, não. Não, ele está falando que não aí. Caro Padre Zeca, você me ouve? Não. Depois? Ah, tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, até amanhã às 20 horas, e amanhã estará com o Padre Domingos Sávio. Vamos nos animar para participar, estarmos aqui 20 horas. Então, boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigado a todos.